Bom dia, irmã Tânia. Muito bom novamente estarmos aqui juntos. Nós vamos esperar mais um pouquinho para ver se mais alguns irmãos entram na nossa live. Enquanto isso, eu vou colocar mais um hino aqui para nós estarmos ouvindo. Esperar mais uns 3, 4 minutinhos para ver se entra mais alguém na nossa EBD. Amém. Então vamos dar início à nossa lição. Bom dia, meu irmão João, que está aí conosco, a irmã Cristiane também, creio que o irmão Robson. Então nós vamos dar início à nossa lição de hoje, mas antes vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione, nos capacite para um perfeito entendimento da exposição da revista, do ensino de hoje, um ensino fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como igreja. Então vamos orar. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos primeiramente a oportunidade de estarmos nesta manhã de domingo, Deus, estudando, aprendendo mais da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Agradecemos também pela noite de sono, pelo despertar de mais uma manhã. Agradecemos, Deus, por este domingo, dia do Senhor, o qual a tua igreja se reúne, Deus, nesses tempos
virtualmente, mas espiritualmente juntos, Deus, para aprendermos mais do Senhor, para ouvirmos da palavra do Senhor, para glorificar e exaltar, bem dizer o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, Deus. E agora pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude no entendimento, na exposição da lição deste dia, que nós possamos não somente entendê-la, Pai, mas colocar em prática em nossas vidas, para que possamos, Deus, viver conforme a orientação do Senhor e de forma que lhe agrade em todos os momentos, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio. Louvamos e glorificamos ao Senhor pela vida dos irmãos que já estão aqui conosco, aqueles que ainda chegarão, aqueles que estarão ouvindo e vendo posteriormente, Pai, que em tudo o Senhor esteja os abençoando, os conduzindo, os protegendo, e que seja tudo para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A irmã Betânia também está aí conosco. Deus abençoe a irmã. Hoje, meus irmãos, vamos dar continuidade então à palavra, a revista da Convenção Batista que nós temos utilizado para a nossa EBD. Nós estamos usando a revista nesse tempo, A Vida de Paulo, e nós já estamos na lição 6, a lição 6 que faz na realidade uma pergunta para nós: culpado ou inocente? Eu não sei quantos irmãos já têm a revista aí em mãos. Nós enviamos lá para o grupo da nossa igreja. Se os irmãos puderem acompanhar a lição aí, seria importante. Mas é uma pergunta para nós, meus irmãos: culpados ou inocentes? É isso que nós vamos aprender à luz da palavra de Deus, de vários textos que o autor da revista colocou aqui para nós, e o que a gente for aprendendo junto. Eu quero de início ler apenas o versículo, Romanos 3, versículos 21 e 24, que nos dá grande base para esta lição, meus irmãos. Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 24 diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então só esse versículo aqui de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, já nos dá a resposta para essa pergunta: culpados ou inocentes, quando ele diz que justiça para todos, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus para todos, sobre todos os que creem. Isso nós sabemos bastante, mas é o que nós vamos expor nesta manhã através da nossa lição. O autor da revista ele inicia a lição falando o seguinte: a doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele. É bíblica e não se baseia apenas no texto em Romanos 1, 16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração do monge que buscava a salvação. Não sei quantos irmãos já tinham ouvido falar isso, mas foi esse texto de Romanos 1, capítulo 16, que abriu os olhos do monge Lutero sobre aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava praticando e quão diferente estava principalmente desse texto que chamou a atenção dele. E eu vou estar lendo para os irmãos Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então eu creio que Lutero, quando ouviu isso aqui, meus irmãos, leu, ele viu tudo aquilo que ele estava vendo lá naquela época, praticando como monge, não estava condizente com a palavra de Jesus, principalmente quando fala o justo viverá pela fé, e não por indulgências e coisas que eram praticadas naquela época, que pessoas vendiam a salvação. Se vocês ainda não viram o filme de Lutero, eu aconselho a verem. É um filme muito interessante que nos ajuda a entender bastante a vida daquele que foi o precursor lá da reforma protestante, e hoje nós estamos aqui também por isso. Mas o autor continua dizendo o seguinte, meus irmãos: esta é a diferença fundamental entre o protestantismo e os evangélicos de um lado e o catolicismo de outro. Como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, justificada por Deus. Então aqui o autor está chamando a atenção nossa, meus irmãos, que esta é a grande diferença entre nós, os protestantes, os evangélicos, para a doutrina católica. Por isso que ele faz essa pergunta: como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, ou seja, justificada por Deus? Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Obras aqui que são ações e atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Ou seja, o autor está falando aqui que a doutrina católica ensina, né, e quem já foi aí sabe bem disso, que o homem é justificado pelas obras e por aquilo que a igreja católica prega. E, infelizmente, muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com as sagradas escrituras. Por isso que há essa grande diferença do protestantismo e a igreja católica, nós os evangélicos e as igrejas católicas. Então essa, meus irmãos, é uma pequena introdução que o autor faz para nós, e de fundamental importância, que nós precisamos entender a diferença que é a justificação nossa pela fé em Cristo Jesus, como o texto base que nós lemos lá em Romanos 3, 21 e 24. Pela nossa fé em Cristo Jesus, nós somos justificados pela graça de Deus, e não por obras ou qualquer outra coisa que possa nos levar à salvação. E o primeiro ponto que o autor traz para nós, meus amados irmãos, ele faz uma pergunta: será que realmente nós entendemos o que é justificação? O primeiro ponto ele coloca: mas o que é justificação? Vamos definir os termos para evitar confusão. Comecemos por uma definição semântica, isto é, das palavras. Obviamente, justificação é o ato de justificar. Isso aí, tranquilo, não tem como a gente errar. Justificação é o ato de ser justificado. E esse termo, lá no hebraico, no original hebraico, meus irmãos, que chama tsadak, significa tornar reto. Então lá no termo hebraico, tsadak, que significa tornar-se reto, a palavra justificação. Já no grego, a palavra é dikaiô, que significa, tem mais um sentido jurídico: absolver, declarar inocente. Então é interessante também quando nós observamos isso, que lá no antigo hebraico tornar, justificar, tornar uma pessoa reta, tornar uma pessoa correta, e no grego, já no Novo Testamento, é mais pelo lado jurídico, absolver, tornar uma pessoa inocente. Então a justificação é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, ou seja, ser absolvido.
um crime que talvez nós tenhamos cometido e que diante de Deus nós fomos justificados por Cristo e passamos a ser absolvidos. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. A doutrina da justificação trata dessa questão: como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado diante de Deus. Porque todos nós sabemos, meus irmãos, e a Bíblia ensina isso para nós já lemos, aprendemos isso várias vezes, todos somos pecadores e todos somos condenados por causa dos nossos pecados. E como obter a absolvição? Como obter a justificação perante a Deus desse erro que nós herdamos dos nossos antepassados, o pecado, aquilo que nos separa da presença de Deus? A teologia é o segundo ponto que o autor coloca para nós aqui, meus irmãos, explica isso para nós. Então, como sermos justificados? A teologia ensina da seguinte forma: é o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base não das suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Então vamos entender um pouquinho melhor isso aqui, meus irmãos. Quando nós falamos que somos justificados, primeiramente nós falamos isso até na lição anterior, é um ato de Deus. A ação foi tomada por Deus. Foi Deus que enviou o seu Filho a este mundo, foi Deus que se tornou homem encarnado na pessoa do seu Filho para vir a essa terra e morrer pelos nossos pecados. Então a primeira coisa importante de a gente sempre lembrar que foi um ato de Deus. Então ele redime, ou seja, ele torna inocente o pecado dos homens e os torna retos, os absolve mediante o que? A fé em Cristo. E não por causa das obras ou de doutrinas de outras religiões, de outras igrejas que venham trazer essa salvação. E o representante disto para nós é o Senhor Jesus. Eu sei que isso aí é muito claro para nós, meus irmãos, mas é muito importante a gente estar sempre lembrando disso, dessas três coisas fundamentais para a nossa vida, que primeiro foi um ato de Deus. Ele que tomou a iniciativa de enviar o teu Filho. O segundo, nós éramos culpados, nós nascemos culpados por causa dos nossos pecados. E isso não tem como negar. Terceiro, a fé em Cristo Jesus. É pela fé que nós conseguimos a nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé. Assim diz a palavra de Deus. E a fé em Cristo Jesus. Então isso tem que ficar muito fortalecido para nós, meus amados irmãos. Até para que nós possamos, na hora de evangelizar alguém, facilitar na exposição disso para as pessoas. Nós chegarmos para as pessoas e falarmos que elas são pecadoras, né? A gente mostra isso na Bíblia, que o ato foi de Deus, por seu grande amor com o qual Ele nos amou e Ele nos ama, que enviou o seu Filho a este mundo, que deu a sua vida, derramou todo o seu sangue para nos tornar retos, para nos absolver dos nossos pecados e assim termos novamente acesso ao nosso Deus. Então é uma palavra muito importante que nos ajuda muito na hora de evangelizar os nossos familiares, na hora de evangelizar as pessoas, e até mesmo quando a gente está em família, que sai assim, uma discussão boa, entre aspas, sobre a fé cristã, nós colocar isso diante das pessoas, da importância deste entendimento da justificação. Culpados ou inocentes é o título da nossa lição. Nós nascemos culpados, mas nos tornamos inocentes por causa de Cristo.
Eu quero ler um texto também bem conhecido dos irmãos, que fala também sobre isso, que está lá em Romanos 3, de 23 a 26. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo está falando aqui também aos romanos, mostrando isso para nós, demonstrar a sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então a nossa justificação será sempre somente através de Jesus Cristo. É isso que o texto está ensinando para nós, meus irmãos. Então, quando nós fomos perguntados por alguém o que significa justificação? Por que você fala que eu sou justificado somente pela fé em Cristo Jesus? Nós podemos explicar isso bem claro para as pessoas que estarão nos perguntando sobre isso. Eu separei aqui ainda a parte do tópico 2, bem interessante, meus irmãos. Lá em Romanos 5,18, que diz o seguinte: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Paulo aqui está falando aos romanos que, pois, como por um homem veio a ofensa, ou seja, por Adão, entrou o pecado no mundo, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o autor está falando aqui, em Romanos 5,18, o que nós acabamos de ler, fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Nada, meus irmãos, nada que possamos fazer neste mundo irá nos justificar diante de Deus, a não ser pela fé em Cristo Jesus, pela nossa vida em Cristo Jesus. A justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Cristo Jesus. Deus perdoa os pecados de quem crê em Cristo Jesus. Então isso é de fundamental importância para o nosso entendimento, meus irmãos, que Deus somente perdoa, somente irá nos perdoar se nós realmente tivermos com a nossa fé firmada em Cristo Jesus. A ideia é de que um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente, que são justificados, são perdoados, que cobrem os pecados dentro de um tribunal. E isso é que nós vamos ver agora no terceiro tópico, meus irmãos, que a gente até usa isso como uma ilustração quando nós vamos evangelizar as pessoas, que realmente nós estamos como se nós estivéssemos num tribunal. Tem a figura do juiz, estamos num tribunal e nós somos o réu. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso aqui, que é muito interessante. Primeiro, há um juiz. Isso aí é fato, todos nós conhecemos e todos nós entendemos. E ele julga mesmo. A vinda de Cristo, a expressão máxima da sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Meus irmãos, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E Ele é que irá nos julgar, e um justo julgamento
pela graça de Deus. Nós seremos julgados, mas nós seremos julgados justamente, porque é o Deus amoroso, o Deus todo-poderoso, mas é o Deus também que irá nos julgar. O que nós fizemos, o que nós ainda já estamos fazendo, o que nós ainda iremos fazer. Então, tem realmente a figura do juiz. E há esse tribunal. Há um tribunal do qual todos nós comparecemos, meus irmãos. Nós podemos ler lá em Romanos 14, 2 Coríntios 5:10, Hebreus 10, 30 e 31 e 12, de 22 a 23. Nós podemos ler isso lá e saber que nós iremos comparecer perante esse tribunal. Não adianta a gente achar que não irá acontecer conosco. A própria Hebreus fala, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Então todos nós daremos conta individualmente, cada um de nós, das nossas ações e daquilo que nós fizemos aqui neste mundo. Então nós vimos que temos um juiz, um justo juiz, que é o nosso Deus. Nós vimos que terá um tribunal, que seremos julgados, e ao réu, que somos nós como pecadores que somos. E nós lemos lá agora em Romanos 3, 23 e 6, 23, todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Lemos aquele texto também que fala que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então não tem também como fugir disso. Então o réu somos nós, meus irmãos. Então este é o quadro que se desenha. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos conta a ele. Não tem como escapar. Mas Deus nos absolve, justifica pela sua graça por meio da fé em Jesus. Então essa figura do tribunal, meus irmãos, é uma ilustração bem interessante que você e eu podemos usar também para evangelizar as pessoas, para falar com os nossos familiares, né? Podemos usar a seguinte ilustração, que a pessoa errou, talvez pecou, roubou alguma coisa, por exemplo, e foi presa e está lá diante do tribunal. E, diante deste tribunal, meus amados irmãos, ela é culpada, porque ela roubou. E o juiz está lá. E aí vem alguém e paga por aquele roubo ou por aquela coisa que aquela pessoa fez e absolve aquela pessoa. Aquela outra, uma terceira pessoa foi lá e pagou pelo erro daquela. Ou devolveu o dinheiro, ou pagou aquilo que a justiça estava pedindo, ou então, enfim, outras coisas. Então, o justo juiz irá tornar aquela pessoa inocente porque uma terceira pagou por ela. E assim aconteceu conosco. Nós mesmos não tínhamos condições de pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então Deus, na figura do seu Filho Jesus, veio a este mundo e foi lá naquela cruz, absolveu todos os nossos pecados, pagou por todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser absolvidos diante de Deus. E essa lição, meus amados irmãos, fica bem interessante, porque ela é uma lição que são coisas que nós já cansamos de ouvir nas nossas igrejas, já cansamos de falar, mas ela irá nos ajudar muito na missão que nós temos de evangelizar. E quando a gente fala aqui que nós estamos estudando a revista da vida de Paulo, né, como a Convenção Batista liberou essa revista, a vida de Paulo, e o autor colocou lá várias situações que Paulo escreveu lá nas suas cartas para o nosso entendimento. Isso traz para nós talvez a tranquilidade de poder usar estas situações que nós estamos aprendendo aqui na EBD. E a EBD é para isso mesmo, para nós estudarmos, para nós relembrarmos coisas que nós já sabíamos,
ou aprender outras coisas novas, mas para que nós possamos ficar mais aptos ainda no processo de evangelização, que todos nós temos essa doce responsabilidade de evangelizar as pessoas. Então talvez a gente pode estar olhando assim, mas tudo que está sendo falado ali, eu estou cansado de saber disso, eu sei que eu sou justificado pela fé, eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu preciso de Jesus. Mas essa revista traz justamente isso para nós, irmãos, para que nós venhamos nos lembrar dessas coisas e na hora de for colocar em prática, nos ajudar, porque a nossa mente às vezes falha, às vezes a nossa mente esquece de determinados estudos que nós fizemos ao longo da nossa vida. Então nós precisamos sempre estar relembrando. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Por isso que as igrejas não podem deixar de ter a escola bíblica dominical. É onde nós aprendemos tantas coisas que vêm nos ajudar no processo de, primeiro, para nós mesmos, para nós aprimorarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E segundo, para o nosso processo de evangelismo, para o nosso processo de levar as pessoas, talvez uma duvidazinha pequena que a pessoa tenha, e nós vamos lá e tiramos essa dúvida. Por exemplo, o que nós estamos vendo aqui, o que é justificação? O que é ser justificado pela fé em Cristo Jesus? Então é de fundamental importância. Outra coisa que estamos aprendendo aqui também, que é muito interessante, é usar uma ilustração para ficar mais fácil das pessoas entenderem que há um juiz, todos iremos prestar contas a Deus, isso é inegável, todos estaremos diante do tribunal do justo juiz, e aí é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Hoje, às vezes, nós podemos estar dentro de um tribunal aí, sendo julgado por alguma coisa, mas lá não terá sempre um justo juiz. Talvez é um juiz que seja corrompido pela sociedade, corrompido por outras coisas. Talvez temos advogados lá que talvez vão nos defender, que são movidos a dinheiro. Agora, neste dia, não. Nós seremos julgados, sim, por um justo juiz. O que ele nos der como afirmar para nós lá, nós podemos ter certeza que está certo. Porque Deus é um justo juiz. Ele jamais será manipulado por alguém. Ele jamais será corrompido por alguém. Então basta apenas nós fazermos a nossa parte para que quando chegar este dia, nós estarmos lá diante do Deus Todo-Poderoso e nós passaremos para a glória do nome do Senhor, justificados pela fé em Cristo Jesus, pelas boas obras que nós iremos fazer, que é da palavra do Senhor, mas, repito, não é isso que nos salva, né? Como nós vimos ali, uma doutrina que usa isso como talvez moeda de troca para a salvação, e nós sabemos que não. Nós fazemos obras porque nós já estamos salvos. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Então é bem diferente este entendimento. No quarto tópico, meus irmãos, o autor coloca quais são os efeitos da justificação. Uma outra coisa muito interessante também, que você e eu vamos primeiro explicar para as pessoas. Não, justificação significa isso. Sermos justificados significa aquilo. Mas tá bom, quais são os efeitos? O autor da revista fala, primeiro de todos, é livrar-nos da condenação. Meus amados irmãos, isso é muito claro, a palavra diz para nós, e nós vamos ler daqui a pouquinho, que todos nós nascemos condenados. A palavra de Deus que nós vamos ler daqui a pouco fala claramente isso lá em João 3. Quem crê não está condenado, mas o que não crê já está condenado. Ou seja, nós já nascemos condenados. Querendo ou não, ao virmos a este mundo, somos condenados. Se você ler lá no Salmo 51, Davi fala sobre isso. Em iniquidade fui formado, em iniquidade nasci.
Então você vai ver lá que o salmista Davi fala no Salmo 51 isso. E nós sabemos que todos herdamos a natureza pecaminosa de nossos ancestrais. Desde que o pecado entrou no mundo, ele veio passando geração por geração até chegar a nós no tempo atual. Então, meus irmãos, primeira coisa que o ato de justificar é isso, ele nos livra dessa condenação. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos, eu saio de um estado de condenação para um estado de salvação. Muda-se o meu status. Quando no meu status talvez está escrito lá, esse está condenado. Aí eu vou a Cristo, sou justificado, e aí muda meu status para salvo, pela fé em Cristo Jesus. Então nós somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Se os irmãos, o autor até coloca aqui na revista, meus irmãos, Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Se nós lermos lá, quando Jesus estava neste mundo, ele explicou muito bem isso para aquelas pessoas. Não por eles serem filhos de Abraão que eles eram salvos. Não por eles cumprirem a lei de Moisés, eles estariam salvos. Não adiantava eles circuncidar-se lá para que alcançasse a salvação. E isso, muitas pessoas naquela época achavam isso. E Jesus veio para justificá-los pela fé. Por isso que houve aquela questão toda, quando nós lemos lá os evangelhos, nós observamos como Cristo foi blasfemado, quanto ele foi, às vezes, criticado, porque os romanos, as pessoas lá queriam, os hebreus queriam que viesse alguém que os libertasse da escravidão de Roma, que eles viviam sob uma escravidão lá. Mas Jesus veio libertá-los do pecado, e não de uma escravidão momentânea, mas de uma escravidão eterna, condenados a viver eterno longe de Deus. Então a primeira situação é essa, meus irmãos, é mostrar para as pessoas e lembrar para nós mesmos que o ato da justificação é tirarmos do status de culpados para o status de inocente. Por isso que o título da nossa lição chama, culpados ou inocentes? Éramos culpados, mas através de Cristo nós passamos para o status de inocente. A segunda coisa que o autor separa para nós aqui, o efeito da justificação, meus irmãos, é nos dar a paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, um texto muito falado quando nós vamos evangelizar. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí também nós falamos isso, se eu não me engano, na aula passada, na EBD passada, meus irmãos. Essa paz que o autor está falando aqui, ele até diz o seguinte, vou ler para os irmãos. Segundo é dar-nos paz. Saber ser perdoado por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou os pecados quando cremos em Cristo. Nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. É a certeza de uma vida nova, de ser tratado diferente, de uma maneira diferente por Deus. Então, como nós falamos, se eu não me engano, na aula passada, meus irmãos, essa paz que Paulo fala lá em Romanos 5:1, não é você ter uma vida tranquila, um estado emocional tranquilo, é você estar num resort aí, passando férias, desfrutando de uma paz, estar na beira de uma piscina, na beira de uma praia, ou num sítio. Enfim, não é essa paz que Paulo está falando aqui em Romanos 5:1. Essa paz é a certeza de uma nova vida, é a certeza de uma reconciliação com Deus. Nós termos novamente paz com o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, e através de Jesus, o nosso Pai. Então é importante a gente separar isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja,
temos essa reconciliação com Deus, temos esse acesso novamente a Deus, e o autor fala que somos tratados de maneira diferente por Deus. Aí eu repito aquilo também que nós sabemos bem: antes de nós entregarmos a nossa vida em Cristo, antes de nós sermos justificados por Cristo, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Deus é que criou todas as coisas. A partir do momento que nós vamos a Cristo, somos justificados, a maneira é diferente. Nós passamos a ser filhos de Deus. Nós passamos a estar debaixo de novo do nosso Deus, como era lá no início de tudo, antes de entrar o pecado, e como será melhor ainda quando estivermos todos juntos lá na eternidade com Deus. E o terceiro tópico aqui que o autor coloca para nós: quais são os efeitos da justificação? É produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar: tá bom, fui perdoado, então, se fui perdoado, se Deus usa da graça, então eu posso pecar à vontade? Alguém pode fazer essa pergunta para nós, meus irmãos, e creia que muitos fazem quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos fazendo estudos bíblicos nos lares. Muitas pessoas falam: tudo bem, então você fala que todos nós somos pecadores, ok. Você fala que se nós formos a Cristo, nós somos justificados. Então quer dizer que a partir do momento que eu entreguei meus pecados a Cristo, está tudo resolvido, eu posso continuar pecando e vivendo a minha vida? A resposta é não, né, meus irmãos? Por isso que esse terceiro tópico, ele fala: o terceiro ato para nós, por causa do efeito da justificação, é produzir em nós o desejo da santificação, de abandonar o pecado. Isto é de fundamental importância, meus irmãos, porque a justificação faz de nós novas pessoas. Aquilo que nós errávamos antes, aquilo que nós pecávamos, que fazíamos errado, não pode mais fazer parte da nossa vida. Não deve fazer mais parte da nossa vida. Porque imagine bem, né, meus irmãos, se nós erramos hoje, pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa, amanhã nós erramos da mesma forma, o mesmo erro, pedimos perdão, e do outro dia, aonde nós iremos chegar? Não, o processo da justificação é justamente para nos ajudar a nos livrar das coisas erradas. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada lá na cruz. Aquela pessoa, eu que gostava de fazer um pecado que era muito agradável à minha carne, e eu sei que era pecado, eu não posso mais praticar isso. Porque eu já fui justificado, e uma das coisas que eu preciso aprender a viver é não pecar mais, é não gostar de pecar mais. Eu gosto muito de falar isso, é não gostar de pecar mais. Por quê? Pecador, todos nós seremos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos pecadores. Uma hora ou outra nós iremos errar. Mas a grande diferença é que nós não gostamos mais de pecar igual nós gostávamos antes. Antes de conhecer a Cristo, antes de sermos justificados por Cristo, nós sabíamos que errávamos, que pecávamos, mas nós gostávamos de continuar assim mesmo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, que nós somos justificados, nós somos novas pessoas. Talvez podemos sim errar, mas não gostamos mais disso. Imediatamente o Espírito Santo toca em nós, e nós vamos lá, pedimos perdão a Deus e abandonamos aquele pecado. Aquele não pode fazer mais parte da minha vida, porque a pessoa que amava o pecado, que gostava de viver em pecado, ela foi crucificada lá na cruz. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Interessante isso que o autor colocou aqui, meus irmãos. Deus não perdoa nossos pecados. Deus os fez cair sobre Cristo. E é verdade. Deus pegou todos os nossos pecados e Jesus os atraiu lá para a cruz do Calvário. Quando Jesus estava lá, Ele atraiu todos os pecados da humanidade para Ele.
Então aqueles que entregam os seus pecados a Jesus, foi lá naquela cruz que ele pagou. Então ele fez cair sobre Cristo, né? A gente pode ler isso lá em Isaías 53, fala muito claro sobre isso, daquilo que Jesus veio, ele absorveu, ele sugou, ele levou consigo todos os nossos pecados. Então a justificação é esse fato, meus irmãos. Nós somos justificados e nos ajuda a viver uma nova vida, a viver uma vida diferente daquilo que nós vivíamos antes. Como Paulo mesmo fala, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não podemos mais compactuar com os pecados, não podemos mais viver com o pecado, não podemos brincar com Deus, como eu disse, aí eu peco, peço perdão, não, aquilo que eu pecava, eu não posso pecar mais, aquilo que eu gostava de pecar, eu não posso gostar mais, eu preciso abandonar, tirar isso de mim. Então essa foi, meus irmãos, a terceira situação que o autor colocou para nós aqui, dos efeitos da justificação. Então eu repito, primeiro, é nos livrar de uma condenação, porque todos nós nascemos condenados, e essa justificação nos livra desse estado. Segundo, é nos dar paz, é nos dar novamente acesso ao nosso Deus. E terceiro, deixa eu achar aqui, é produzir em nós o processo de santificação, de abandonar o pecado. É por isso que nós sempre falamos, meus irmãos, nós somos justificados, depois nós vivemos um processo de santificação. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos neste processo de santificação. Precisamos buscar cada dia melhorar um pouquinho mais em relação à nossa vida com Deus, deixando os pecados para trás, até que venhamos ao processo de redenção e de glorificação, onde todos nós estaremos com o nosso Deus. E o autor faz uma palavra aqui bem interessante também para nós, irmãos, que diz: ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal que cada um deve ter diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Então o que o autor está dizendo para nós, irmãos? Ser justificado é uma bênção, e é mesmo, né, meus irmãos? Além de nós vivermos uma vida que totalmente diferente, uma vida direcionada pela palavra de Deus, uma vida de santificação, buscando ser santo, assim como a palavra diz, sede santo como eu sou santo. Mas ele diz que ninguém pode justificar ninguém e ninguém pode dar justificação para ninguém. Isso é um ato estritamente pessoal. Eu não posso justificar o meu filho não pode justificar por mim, a minha esposa por mim e nada. É um ato estritamente pessoal, meus irmãos. É nós e Deus, é nós e Jesus. Por isso que lá em Romanos ou Atos, não, acho que é Romanos mesmo, fala: se com a tua boca confessares, ou seja, se com a tua boca, é você falar para Cristo: justifica-me dos meus pecados. Não adianta eu querer falar isso para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, não. Cada um tem que fazer, é um ato individual, é uma experiência pessoal e que deve cada um fazer diante de Deus. Então aquela história de filho de crente, crentinho não é bíblico isso, meus irmãos. Claro, a possibilidade de um filho de crente vir lá, quando tomar consciência, de se converter, de entender a verdade de Deus, é muito grande, desde que os seus pais ensinem certinho o caminho que eles devam seguir. Mas eles precisam tomar a decisão. Quando eles estiverem lá aptos, quando eles estiverem já conscientes dos seus pecados, eles precisam tomar a decisão. E nós, como pais, precisamos
imputar isso no coraçãozinho das nossas crianças, dos nossos filhos, para que possamos levá-los ao entendimento da justificação e da tomada de decisão. Então é um ato estritamente pessoal, não tem como terceirizarmos isso e nem fazermos isso para ninguém. Antes de nós entrarmos aqui na finalização da lição do pensar e agir, meus irmãos, eu quero só lembrar rapidinho aos irmãos aqui, título da lição de hoje, lição 6 da revista da vida de Paulo, culpado ou inocente? Então que fique bem claro para nós que todos nascemos culpados, mas através de Cristo nós nos tornamos inocentes. Isso é fato. Segundo, nós aprendemos aqui o que realmente é justificação. É nos tornar reto, é nos tornar inocente diante de Deus. Vimos aqui a figura de um juiz, de um tribunal e de um réu. O justo juiz Deus, nós lá diante do tribunal, diante do justo juiz, e nós como réu. E Jesus pagando o alto preço para nos libertar daquela condenação. Isso é importantíssimo, esse é o ato de justificação. Nós aprendemos aqui também, meus irmãos, que o ato de justificação é um ato único e exclusivo de Deus. João 3,16 fala muito claro, e Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o ato foi de Deus, que enviou o seu Filho a este mundo para nos resgatar. E também é importante a gente lembrar que nós temos os efeitos da justificação. Primeiro, nos tirar de uma condenação que todos nós nascemos. Todos nascemos condenados. Eu repito, lá em João 3,18, se eu não me engano, fala: quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então assim, já está, não tem uma terceira opção. Crendo, não está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Então o efeito da justificação é nos tornar inocente, é nos tirar desta condenação eterna. O segundo é nos dar novamente paz a Deus, é nos levar novamente ao convívio com o nosso Deus. Hoje nós podemos falar com o nosso Deus sem interferências nenhuma, apenas por Jesus Cristo. Os irmãos lembram muito bem que lá no Antigo Testamento as pessoas só poderiam falar com Deus através do sacerdote, de um profeta que levava a mensagem a Deus, trazia a mensagem de Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Isso Jesus conseguiu para nós lá naquela cruz, quando o véu se rasgou de cima a embaixo, onde abriu o acesso nosso a Deus novamente. Então temos essa paz com Deus. E terceiro, nós vimos que o ato de justificar produz em nós o desejo da santificação, da mudança de vida, de um viver totalmente diferente que nós vivíamos antes. Antes, repito, gostávamos de viver no pecado, gostávamos de pecar. Hoje, pecamos sim, mas não gostamos mais dessa vida. Imediatamente nós acertamos com Deus, pedimos perdão a Ele e vamos viver uma vida de santificação, buscando melhorar, repito, um dia de cada vez. E também, só para relembrar, meus irmãos, o ato aqui de santificação, de abandonar o pecado também, o ato de morrer para a velha vida, é um ato que o batismo mostra isso para nós. Por isso que Jesus nos deixou essa ordenança. O ato de nós nos batizarmos de forma imersão, que é a forma bíblica, que é a forma correta do batismo, é você mergulhar na água, morrendo para o pecado e saindo da água, nascendo uma nova vida, uma nova pessoa, uma pessoa transformada por Jesus Cristo. E finalizo então a lição de hoje, meus irmãos, para pensar e agir. Quero ler para os irmãos aqui o que o autor coloca para nós. Em primeiro lugar,
Em primeiro lugar está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3,30. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou a nossa absolvição. Então vamos pensar e agir sobre isso. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E devemos louvar a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Segundo, Deus justifica, ou seja, Ele nos absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre o João 6, 28 e 29. Depois os irmãos podem ler em casa. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Aí eu repito, meus irmãos, não há nada, absolutamente nada que possamos fazer neste mundo que venha nos justificar perante ao nosso Deus. Somente a fé em Cristo Jesus, o viver essa nova vida em Cristo. E terceiro, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que tenha feito, ele foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos, lembrarmos que quem foi justificado está livre do passado. Porque às vezes nós ouvimos pessoas falar, aquela pessoa matou, roubou, destruiu, fez tanta coisa errada, agora porque está na igreja, está falando que crê em Cristo, está tudo bem. Se realmente, meus irmãos, houve uma mudança, se realmente houve uma transformação e se a conversão daquela pessoa foi genuína, ela deve sim esquecer o passado e nós devemos também lembrar disso. Porque às vezes nós mesmos, igreja, condenamos as pessoas. Agora está com a Bíblia debaixo do braço, acho que está tudo resolvido. Se for verdadeiro, se for uma conversão genuína, a palavra de Deus ensina para nós que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos justifica e daqueles pecados ele não se lembra mais. Então por isso que o autor coloca, quem foi justificado está livre do passado. Tudo aquilo que nós errávamos anteriormente, meus irmãos, tantas coisas erradas que eu e você possa ter praticado, se nós entregamos a Jesus, se houve realmente uma conversão genuína, é passado mesmo, passou. Deus não se lembra mais e nós também nem devemos nos lembrar, porque agora nós estamos numa nova vida, uma vida justificada por Cristo, uma vida transformada por Cristo, uma vida que consagre o nosso presente e o nosso futuro para Jesus. Então que Deus abençoe para que nós possamos praticar esses ensinamentos, meus irmãos, e principalmente nos ajudar no processo de evangelização, que é uma missão de todos nós, de levar essa palavra para frente, como eu disse, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, quando surgiu o assunto e sempre surge, quando nós estamos com algum familiar que ainda não é crente, surge algumas perguntas, algumas piadinhas, aí é o momento de nós, com muita humildade, com muito amor no coração, mostrar para as pessoas que elas também podem ser justificadas e terem suas vidas transformadas por Deus. Então que Deus abençoe, tenha todos aí um domingo abençoado, que você tenha aí um almoço tranquilo, uma tarde tranquila, e que possamos nos encontrar novamente na parte da tarde. Às 17 horas temos o culto lá da Monte Moriá com o pastor Celso, também está falando sobre família neste dia. E se Deus permitir, 19 horas nós estaremos aqui de volta, também finalizando o mês da família. Os irmãos devem ter observado, nós durante o mês todo de maio nós falamos sobre família, fizemos uma série de família e hoje nós encerraremos também com uma bela palavra do Senhor, trazendo para nós como família palavras benditas para que nós possamos viver uma vida como família e como sociedade que somos, de forma que agrade ao nosso Deus. Então fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e até logo mais, se assim Deus nos permitir.